Todos nós já ouvimos falar das histórias das Arábias, contos, filmes, livros, histórias infantis. Pois é, eu, como todo mundo, ouvi e vivi a história das Arábias e vou contar para você exatamente como foi. Eu sou Nick Valmir Jorge o Pretão e venho com mais um quadro Fatos em Fotos. Oiê, conforme prometido, pois é, rapaz. O rádio e a sua magia, e eu, um felizardo desse veículo de comunicação, caí no esporte, entre tantas outras coisas que a gente já contou por aqui, e vai contar também com histórias cantadas e fatos em fotos. Eu fui agraciado em 1997 com uma viagem para a Arábia Saudita. Ah, reino mágico da Arábia Saudita. Olha isso. Kingdom of Saudi Arabia. Oh, lugar maravilhoso. Isso daqui parece um disco voador, é o Ministério das Comunicações. Mas enfim, a seleção brasileira foi para lá jogar e eu tava nessa parada aí também, tal. Chegando lá, a primeira matéria que eu fiz, logo que eu cheguei no aeroporto, eles se incomodaram por fato de eu ser um preto convivendo no meio de todo mundo, rasta, cabeludo, tal. E logo de cara eu entrei numa entrevista para dar me fizeram uma entrevista, esse camarada que está aqui era o Efraim, um repórter famoso de televisão, e ele queria saber, aqui está até o título da matéria, sobre a contratação do técnico Carlos Alberto Parreira, à época, para ser o técnico da seleção da Arábia Saudita no Mundial de 98 na França. Como eu disse, a Copa do Rei aconteceu em dezembro de 97. Lá estavam muitos jornalistas brasileiros, né? E eu estava lá com alguns dos grandes amigos, Ademir Lobo, Eduardo Afonso, entre tantos outros, tal. E aí continuou. A minha simpatia, conversando com todo mundo, tal, fez com que os árabes sempre me procuravam para bater papo e tal, até que eu ganhei esse turbante, que foi o que a gente mostrou na abertura. Só que eu não sabia que isso ia me salvar de situações delicadas na Arábia Saudita. Por quê? Porque nós entramos num shopping uma vez para comprar algumas coisas e eu encontrei lá. Não sabia que na Arábia Saudita, por exemplo, talvez você saiba ou não, 52% da população é de estrangeiros, 48% é dos árabes que vivem lá. Então o motorista é indiano, é mecânico e tal, e cada profissão vem alguém de fora, ou eles levavam a época de fora como melhor. E no futebol o jogador era brasileiro, técnico brasileiro tal, entre outras coisas. Entrei numa loja e encontrei um indiano, que tinha morado no Brasil, e ele falou que gostava do carnaval, tal, e começamos a cantar um sambinha lá, é hoje o dia da alegria, e isso chamou a atenção de algumas meninas saindo da escola, eu não sabia que tinha aquilo, e aí, rapaz, logo apareceu o Multawa. Para quem não sabe, Multawa é o policial religioso na Arábia. O cara manda mais do que a polícia militar aqui no Brasil, por exemplo, do que o batalhão de choque. Ele anda sempre com um jovenzinho. E nisso eles me chegaram, já me enquadraram no canto e começou a falar um monte. E eu estava com o Efraim, esse repórter que eu disse que virou meu amigo. Ele tinha um programa lá e ele precisava de jogadores exclusivos. E eu chamava meus amigos. Cafu, dá uma atenção pro cara, Roberto Carlos, tal, tal, tal. E isso, ele dava presentes, relógios, correntinhas de ouro, né? Coisa que o árabe faz muito bem até hoje com todo mundo. E os caras ganhou a moral com esse cara me salvou, eu tava com credencial tudo, e aí disseram assim, não, a partir de hoje você não pode estar andando por aí como qualquer um, né? Porque aí me explicaram que o árabe lá não tinha, o preto árabe vive no deserto e tal, e ele não tem aquela liberdade que eu tava tendo lá, embora, mesmo sendo jornalista e tá com a credencial. Aí eu passei a me vestir exatamente dessa forma, com um turbante, e eu ganhei um turbante branco, um pano branco, que indica que você é uma espécie de convidado, tal, de terno e gravata, sempre assim, a credencial no peito, que era para não ter mais nenhuma sombra de dúvida. Só que aí, rapaz, eu comecei a chamar a atenção e passei a sair em tudo quanto era jornal. Por exemplo, esse aqui era o jornal esportivo mais famoso na época, em 97. Você pode ver muito bem que aqui estão Ronaldo, que era o destaque da seleção brasileira, um grande jogador da África do Sul, o destaque deles lá da Arábia Saudita e o destaque da imprensa internacional à época, que era esse cara aí que você está vendo. Um tal Valmir Jorge, o Pretão. E assim foi, assim eu passei a andar, aqui estou com meu amigo Ademir Lobo, eu não ia mais em lugar público se não fosse assim, de terno, gravata, com um turbante branco, que era sinal de que eu era amigo deles, né? E aí está meu amigo Ademir Lobo também, um grande parceiro nessa trajetória. Só que teve um jornal que acabou me dando um problema muito sério que eu não sabia. E o que eu fiz lá também? Eu fiz umas anotações e comecei a responder algumas coisas em árabe, sabe? Dentro da minha
do meu atrevimento, da minha curiosidade, e eu respondi algumas coisas em árabe. Tá aqui, ó, tem até hoje essa anotação que eu fiz lá. Então, cara, como é que era bom dia? Como é que era isso e tal? Eu escrevia como eu entendia o som, né? Por exemplo, saudade de casa. Então era mushtaga lilibalat. Ou então, como é que é? Logo, claro, salam aleikum, aleikum salam. Isso aí é de praxe, né? Todo mundo que chega lá. E assim foi filho, filha, amigo, sadiq, amigo, chefe mudir. E às vezes eu respondia alguma coisa no árabe, uma frase feita, e os caras vinham, ó. E isso fez com que eu saísse em vários jornais lá. Todo dia tinha uma matéria. Até que uma matéria me deu um problema muito sério. Eu fui chamado, inclusive, lá com os caras, foram lá mudar, os policiais. Eu não entendia quando chegaram no hotel me procurando. Queriam saber, de um tal ministério, o porquê dessa foto. Esse era na época, vamos supor, o Globo, o estado de São Paulo deles lá. Ó, a foto de quem? Do rei, que era o todo-poderoso, né? O da Copa, o rei Farad. Só que na mesma capa, na primeira capa, a foto do rei está desse tamanho. E tinha uma outra foto que chamava muito mais atenção, que estava aqui embaixo. E aí é o mundo árabe. Os caras queriam saber por que esse cara estava nessa foto maior que o rei. E, tive que explicar tal. E aí eu fiquei mais, ela não passava nem Wi-Fi. Comecei a sair cada vez menos, cada vez ia mais para os lugares e tal. Mas ainda assim, depois, né? Aqui tá. O homem que chamou a atenção do rei. O homem que ofuscou o rei. Olha isso, cara. Então, aí saiu toda a matéria explicando por que daquilo outro. Olha aqui, ó. Aqui a chamada e aqui a matéria dos caras, tá? Isso na Arábia Saudita. A seleção brasileira acabou saindo campeã daquele evento, entendeu? Que foi a Copa do Rei. Depois de lá fomos para a Copa da África do Sul e de lá o Brasil, a história já todo mundo sabe como que aconteceu. Depois de tudo explicado para o Ministério das Relações Exteriores, por que a foto daquele pretão estava em maior destaque do que a foto do próprio rei do evento, coisa que lá era inconcebível à época, aí eu comecei a ser convidado para eventos, tá? E aqui já meio que é o fim da festa, já estava despirocado, já não usava mais o terno, tal, já estava na Gozolândia árabe, que era o que eles levavam a gente para todo dia. Aí eu tô com meu amigo Sebastião Virgílio, lá do Rio de Janeiro, né? Lembra do Caixa, lá da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte? Caixa! Essa gente toda, nós estávamos todos no mesmo evento. Essa foi uma história bem louca, né? E aqui álbuns e mais álbuns de festas que a gente era convidado, né? Para participar com os árabes no deserto, em castelos. Olha, você não vai reparar, mas as paredes eram todas bordadas com detalhes em ouro e tal. Então, as 1001 noites da Arábia Saudita que a gente ouve falar, para mim foram vários dias, quase 30 dias, de muita emoção, mas também de muito medo, vividos na Arábia Saudita, em Jeddah e em Riad. De Maf Mushkila, Nahnu Asdekam. Ou seja, como é que tá? Nós somos amigos. Salam aleikum. Aleikum salam. Eu sou Valmir Jorge Pretão e venho com muitas histórias cantadas e fatos em fotos. A gente vai se ver muito por aqui.